aborrecem o Senhor com aquilo que dizem. E ainda perguntam, como é que o aborrecemos? Pois foi quando disseram, aquele que pratica o mal é bem visto pelo Senhor, e é desses que Ele gosta. Ou então, onde está o Deus que faz justiça? O Senhor Todo-Poderoso responde, enviarei o meu mensageiro para que me prepare o caminho. E entrará imediatamente no seu santuário o Senhor a quem procuram, o mensageiro da aliança, a quem desejam, está a chegar. Mas quem suportará o dia da sua chegada? Quem resistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo que purifica e como o sabão que lava. O Senhor sentar-se-á no trono para purificar os sacerdotes, descendentes de Levi, como quem refina o ouro e a prata. E serão aos olhos do Senhor como os que apresentam as ofertas conforme foi mandado. Então as ofertas do povo de Judá e de Jerusalém agradarão ao Senhor, como noutro tempo, como nos primeiros anos. O Senhor Todo-Poderoso diz, virei ter convosco para fazer justiça. Serei uma testemunha atenta contra os que praticam feitiços, contra os adúlteros, os que juram falso e os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, sem terem respeito por mim. Eu sou o Senhor, não mudo de palavra, por isso é que não foram destruídos, ó descendentes de Jacó. Quero pregar-vos uma mensagem que faz uma pergunta, e a pergunta é se já fizeste o teste do cinismo. Então hoje quero perguntar-te se tu já fizeste o teste do cinismo, porque gostava que este sermão, por estranho que possa parecer, mas servisse para nós testarmos o nosso cinismo. Assim, para resumirmos o que é o cínico, quem é o cínico, uma maneira de resumirmos a pessoa cínica, porque é importante hoje nós pensarmos acerca do cinismo, entre Deus e o mundo, os cínicos duvidam de Deus. Sim, muito resumidamente, o que é uma pessoa cínica? A pessoa pensa no mundo, na experiência que tem, naquilo que sabe, e pensa em Deus, e o cínico vai dizer, eu não acredito muito em Deus. Eu acredito mais no mundo que eu conheço, na minha experiência, em tudo aquilo que me foi acontecendo. Por outro lado, nós crentes, se quisermos usar estas duas referências entre Deus e o mundo, é suposto que nós crentes, ao acreditarmos em Deus, acreditamos mesmo em Deus. Portanto, se o cínico entre Deus e o mundo acredita mais no mundo do que em Deus, é suposto nós cristãos acreditarmos mais em Deus do que no mundo. Mas é através de Jesus que as tuas ações devem fazer no mundo de cínicos a diferença. Então, já vou falar mais acerca disto, mas eu acredito que em grande parte um dos nossos grandes desafios como cristãos em 2025 é no meio de cínicos nós acreditarmos em Deus, através da fé que colocamos em Jesus. E quando nós realmente acreditamos em Jesus, a maneira como nós agimos distingue-se da pessoa que é cínica. E a maneira como nós agimos serve de aperitivo para aquilo que Deus já está a fazer neste mundo. Porque, ao contrário dos cínicos, nós acreditamos que Deus está a fazer alguma coisa com este mundo. Muito resumidamente. É isto que eu quero pregar. Vamos orar uma vez mais, vamos pedir em particular ao Espírito Santo que Ele possa fazer esta obra acontecer na nossa vida. Querido Deus, obrigado por este encontro, obrigado pelas pessoas que acabámos de conhecer novas, os nossos irmãos que vieram dos Estados Unidos. Senhor, obrigado porque esta igreja é um lugar de encontro, nós encontramos-nos em primeiro lugar contigo. Encontramos-nos com aqueles que acreditam em Ti. E por isso, quando aqui chegamos, para aqueles que já vêm aqui há muito tempo, é como se fosse família e é uma família espiritual. Obrigado porque isso é bom para nós, faz-nos sentir em casa, faz-nos sentir em família. Ó Senhor, agora há uma coisa sempre interessante quando esta família se reúne. Como nós investimos o nosso tempo a ler a Bíblia, a Tua Palavra, sabemos que Tu trazes coisas na Tua Palavra para mudar a nossa vida para melhor, de acordo com o Teu Espírito Santo. Tu
porque és Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que nós pedimos que possa acontecer agora através desta mensagem. Habilita-me para isso, Senhor. É isso que nós oramos e pedimos em nome do Senhor que amamos, em nome de Jesus. Amém. Volta lá ao livro de Malaquias, folhei um bocado o livro, sobretudo para trás. Nós estamos a chegar mais ou menos, aliás, metade. O livro tem 4 capítulos, é um livro breve. Nós estamos a terminar hoje o 2º capítulo e entrar no 3º. Quero dar um contexto às pessoas que chegam hoje pela primeira vez à Lapa, para terem ideia do que é que está a acontecer neste livro de Malaquias. Assim, abreviando muito, crê-se que cerca de 100 anos depois do povo judeu ter regressado de uma experiência muito difícil, que foi ter passado 70 anos dominado pela Babilónia e cativo, o povo ficou cativo lá na Babilónia. 70 anos ficaram lá porque tinham sido militarmente conquistados. Depois de 70 anos lá, eles regressam a Jerusalém. E crê-se que estaríamos cerca de 100 anos depois desse regresso a Jerusalém. Como geralmente acontece contigo e comigo, quando uma experiência muito má chega ao fim, nós ficamos com expectativas. Não é? Quando uma coisa que é muito difícil termina na tua vida, as tuas expectativas sobem. Então, o povo judeu tinha expectativas de que quando regressasse daquela coisa terrível que teve de viver, o cativeiro da Babilónia, a vida realmente melhorasse. Uma das grandes esperanças que os judeus tinham era até que o Messias prometido pudesse vir para restituir a Israel o seu devido lugar no mundo e Jerusalém se tornasse como a verdadeira capital espiritual do mundo. Curiosamente, essas expectativas estavam a ficar frustradas. O povo sentia-se frustrado. De um modo tal que, apesar deles terem aprendido com a lição espiritual do cativeiro, eles estavam tão mal como o povo estava antes de ir para o cativeiro. Eles estavam espiritualmente adormecidos. Então, quando tu lês o livro de Malaquias, Deus usa Malaquias para apontar o dedo 6 vezes ao povo. Apontar o dedo em 6 acusações. Deus está a dizer tudo aquilo que está a acontecer de errado com o povo. E nestas 6 acusações, por 6 vezes que Deus acusa, 6 vezes o povo coloca perguntas, coloca dúvidas. É por isso que nós chamamos esta série Dúvidas Sinceras, porque são perguntas que o povo na altura colocou a Deus e que nós também queremos assumir que nós próprios lhe colocamos. Nós já tratámos das 3 primeiras acusações que Deus faz ao povo. A primeira, Deus acusa o povo de duvidar que Deus os ama. Deus acusa o povo de duvidar que Deus ama mesmo aquele povo. A segunda acusação é que a adoração deles, o louvor deles, está com anemia, no sentido em que está doente, não é um louvor sincero, não é um louvor completo. E vimos na semana passada, a terceira acusação era os casamentos em crise, porque aqueles judeus estavam a deixar muitas das suas mulheres judias para casar com mulheres pagãs, que eram descrentes no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então estas 3 acusações foram as primeiras a ser feitas. Hoje nós estamos a chegar à 4ª acusação. Volta aí à 4ª acusação, que começa logo no verso 17 do capítulo 2 e se estende nos 6 primeiros versos do capítulo 3. Ao chegarmos à 4ª acusação que Deus faz ao povo, nós chegamos também a uma cena onde Deus se mostra exausto. O Senhor está aborrecido, está entediado. Deixa-me dizer-te, Deus não é como tu e como eu. Deus é perfeito. Deus não é uma pessoa como nós, neste sentido, e por isso não lhe falta nada. Portanto, quando tu encontras uma linguagem de sentimentos humanos a serem atribuídos a Deus, é uma linguagem de comparação, é uma linguagem de analogia. Porque Deus não é como tu e eu, que possamos ficar entediados e que nos faça falta alguma coisa. Não faz falta, Deus não tem falta de nada. Mas quando tu encontras esta linguagem na Bíblia, é uma linguagem analógica, comparativa, para se descrever a maneira como Deus reage em relação ao nosso pecado. Então, tu tens de saber apreciar até, vamos dizer assim, a beleza literária deste texto. Porque o Senhor está aborrecido.
está com um tédio profundo com aquele povo. É como se Deus estivesse a dizer, e estou a parafrasear, não encontras essas palavras aí, ipsis verbis, mas é como se Deus estivesse a dizer, vocês, povo de Israel, vocês chateiam-me mesmo. Vocês chateiam-me mesmo. E o povo responde, como é que nós te chateamos? E eu sei que a maior parte das perguntas que nós estamos a ler durante esta série de mensagens nos parecem perguntas um pouco parvinhas, mas são sinceras. Deus diz, vocês chateiam-me mesmo. E o povo pergunta, como é que nós te chateamos? Ao que Deus diz. E atenção, estou a parafrasear, okay? Estou a usar uma linguagem livre aqui. É como se Deus dissesse, vocês dão-me cabo do juízo quando insinuam que eu, que sou bom, tenho um fraco por gente má. Vocês dão-me cabo do juízo quando insinuam que eu, que sou bom, tenho um fraco por gente má. Vocês dão-me cabo da paciência quando insinuam que eu, que sou perfeito, dou vantagem às piores pessoas. Então, o que isto significa na prática é que quando nós chegamos a esta parte do texto, Deus está a ser considerado incompetente para a tarefa de manter o mundo a funcionar com alguma justiça. O povo pode não declarar isto. O povo não diz, em alto e bom som, Deus, nós achamos que tu és incompetente. Mas na prática é isso que o povo sente. Porque como tu vês aí, no verso 17, tu vês, por exemplo, na linguagem de Ferreira de Almeida, como é que aborrecem a Deus? Quando dizeis que todo aquele que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E que é deste que o Senhor se agrada. Vocês irritam-me, vocês aborrecem-me. Quando sentem, mesmo que não digam, que vocês acham que eu gosto mais de gente má do que de gente boa. E por isso é que no final do verso 17, e ainda mais, quando perguntam onde está o Deus da justiça. Outra maneira de dizer, se Deus é justo, eu não sei onde é que Ele anda. Se Deus é justo, eu não sei onde é que Ele anda. Então Deus está sem, como nós costumamos dizer, Deus está sem pachorra. Tu encontras a frase que eu já aí disse, Deus está a ser considerado incompetente para a tarefa de manter o mundo a funcionar com alguma justiça. Talvez isto seja uma definição possível do que cinismo é. O que é ser cínico? E eu gostava hoje que tu pensasses acerca do teu grau de cinismo. É por isso que o sermão faz uma pergunta que é, qual é o teu grau de cinismo? E eu gostaria que tu pudesses pensar isto de uma maneira simples. Tu não vais precisar de partilhar isso comigo, nem com ninguém, mas eu gostaria que tu pensasses acerca de 0 a 5, qual é o teu grau de cinismo. 0 é nada, 5 é tudo. E que tu desses no final desta mensagem um valor ao teu cinismo. Eu sei que dar números às coisas é apenas uma aproximação. Não tens de achar que vais fazer uma avaliação perfeita do teu grau de cinismo. Mas, pelo menos, eu gostaria que tu te empenhasses a poder dar um número. A poder pensar nestas coisas a um ponto em que, através da tua própria consideração, tu consegues, de facto, avaliar o grau de cinismo que tens. E uma das coisas que eu te quero dizer é que o povo de Israel, apesar de acreditar no Deus que é Abraão, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele tinha ficado cínico. Portanto, se o povo de Israel tinha ficado cínico, naturalmente nós não estamos longe de poder cair no mesmo erro. Isso acontece connosco também. Nós podemos ficar tão ou mais cínicos do que o povo de Israel nesta altura. O povo de Israel, como o texto mostra, tinha ficado cínico e Deus está a acusá-los de que eles duvidam que Ele é justo. E reparem como é que Deus responde. Coloca aí os teus olhos no verso 1 do capítulo 3. Volta aí ao verso 1 do capítulo 3. O Senhor Todo-Poderoso responde, enviarei o meu mensageiro para que me prepare o caminho e entrará imediatamente no seu santuário o Senhor a quem procuram, o mensageiro da aliança a quem desejam estar a chegar. Então, o que o Senhor está a fazer é uma coisa interessante, porque Ele está a ser acusado de ser incompetente. Quando tu acusas alguém de ser incompetente, no fundo o que tu estás a dizer é que essa pessoa não está a fazer aquilo que devia fazer. E não deixa de ser curioso que Deus responda a essa acusação falando do que vai fazer. Então,
Reparem neste detalhe. Deus fala no que vai fazer, e Ele fala aqui em enviar um mensageiro que vai preparar o caminho diante dele. Então, Deus fala do que vai fazer para demonstrar ao povo que há uma lógica para aquilo que o povo julga que Deus não tem feito. Vou voltar a repetir esta ideia. Deus fala do que vai fazer para demonstrar ao povo que há lógica para o que parece que Ele não tem feito. Virá um mensageiro que prepara o caminho para a chegada do próprio Deus. E eu quero aqui fazer um ponto rápido para poder aplicar esta ideia à tua vida. É quando Deus diz o que vai fazer que o povo se pode perceber que, ao contrário do que pensava, Deus está a fazer alguma coisa. Quando tu ficas cínico, tu começas a duvidar que Deus esteja a fazer alguma coisa. Quando tu ficas cínico, tu começas a duvidar que Deus possa ter uma mão num mundo que parece injusto. Então, quando Deus quer curar o cinismo do seu povo, Ele fala do que vai fazer. Porque quando Deus fala do que vai fazer, tu ganhas a capacidade de compreender aquilo que está a ser feito quando parece que Ele não está a fazer nada. Vou voltar a repetir. Quando Deus fala naquilo que vai fazer, tu ganhas o poder de compreender aquilo que Ele está a fazer quando parece que Ele não está a fazer nada. Como é que isto funciona na prática? Deixa-me dizer-te, é aquilo que está a acontecer agora. Nós estamos aqui, mais um domingo, com a Bíblia aberta, a tentar compreender, a partir do que a Bíblia diz, o que Deus vai fazer no futuro. Porquê? Porque quando tu lês com a tua Bíblia aberta o que Deus vai fazer no futuro, tu compreendes melhor estes momentos que podes estar a viver agora, em que parece que Deus não está a fazer nada. Então há aqui uma verdade preciosa e delicada que eu gostava que tu abraçasses nesta manhã. Tu só sabes o que Deus está a fazer hoje quando lês aquilo que Deus está a fazer no futuro. E gostava que tu compreendesses o consolo que daqui pode vir. Tu podes estar a viver hoje um momento, em julho de 2025, em que tu achas que Deus não está a fazer nada de assinalável na tua vida. Tu podes estar a viver um momento onde tu achas que estás no deserto de Deus. Deus não está a fazer nada contigo. Sentes mais o contrário do que a presença dele. Mas é quando tu ouves e lês a palavra de Deus que, a partir de ouvires o plano futuro de Deus, começa a fazer sentido aquilo que agora parece que Ele não está a fazer. É por isso que nós nos reunimos na igreja e não desistimos de ler a Bíblia. Eu acredito que hoje tu podes entender alguma coisa daquilo que estás a viver por conta de estares a ler a Bíblia. É por isso que nós fazemos questão de, a cada domingo, ser a Bíblia o centro do nosso culto. Porque é quando Deus se revela, é quando Deus fala nos seus planos futuros, que o teu presente pode começar a fazer sentido. Amém? Tu já pensaste nisto? Isto significa que a qualquer altura, sobretudo naquelas em que parece que estás a viver um deserto, a palavra de Deus pode soltar uma capacidade de tu descodificares o que te está a acontecer. Se a palavra de Deus não for lida, e isto é dito vez após vez aqui na Lapa, se a palavra de Deus não for lida, tu estás abandonado à tua própria inteligência. E a tua inteligência não vai ser o melhor guia para tu compreenderes aquilo que Deus está a fazer. Então, Deus está a dizer ao povo, olha, vocês acham que eu não estou a fazer nada, pois eu vou mostrar-vos que estou a fazer alguma coisa agora, quando vocês me acusam que eu não estou a fazer nada, com base naquilo que eu vou fazer no futuro. Agora há um precioso extra, que eu quero que tu topes no verso 2 e 3. Deus disse que ia mandar o seu mensageiro, mas tens aqui um precioso extra. Primeiro eu animei-te a dizer, ouve Deus, ouve os planos futuros de Deus, porque quando tu ouves os planos futuros de Deus, tu consegues ter um sentido dos momentos em que estás a viver e que parece que Deus não está a fazer nada, mas agora há um precioso extra. E diz assim, olha aí o verso 2 e 3. Mas quem é que vai suportar o dia da sua chegada? Quem resistirá quando Ele, o Senhor, aparecer?
Porque ele será como o fogo que purifica e como o sabão que lava. Olha aí o verso 3. O Senhor sentar-se-á no trono para purificar os sacerdotes, descendentes de Levi, como quem refina o ouro e a prata. E serão aos olhos do Senhor como os que apresentam as ofertas conforme foi mandado. Então as ofertas do povo de Judá e de Jerusalém agradarão ao Senhor, como noutros tempos, como nos primeiros anos. E nós pensamos assim, boa, o melhor do passado vem agora no futuro. Boa, boa. O melhor que já nos aconteceu vai voltar a acontecer-nos. Mas calma, lê o verso 5. O Senhor Todo-Poderoso diz, virei ter convosco para fazer justiça e serei uma testemunha atenta contra... Já se começou a estragar aqui um cenário que estava a ser tão positivo. Eu virei e vou ser uma testemunha contra. Contra o quê, Deus? Então tu não vens a nosso favor. Então não é finalmente agora que vens? E ele vai explicar. Contra os adúlteros, contra os que praticam feitiços, contra os que juram falso, contra os que oprimem os trabalhadores, e oprimem as viúvas, e oprimem os órfãos, e oprimem os estrangeiros. Então olha este precioso extra que aqui está a ser dado. Quando Deus chega e faz justiça, que era aquilo que supostamente o povo queria que acontecesse, Deus corrige esse mesmo povo. Fazer justiça, que é aquilo que contra as queixas do povo Deus sabe mesmo fazer, porque o povo estava a queixar-se de um modo que parece que Deus não sabia fazer justiça. Agora que Deus sabe fazer justiça, o que é que isso implica? Isso implica muita correção na vida dos que adoram este Deus. Então o que é que eu te quero dizer? Cuidado quando tu desejas que Deus traga justiça. Porque isso vai implicar que tu pares de fazer muita estupidez. Querer um mundo justo é perigoso, porque tu não sobrevives a um mundo justo ficando na mesma. Encontras essa declaração agora aqui. É muito fácil nós dizermos da boca para fora que estamos contra as injustiças. Somos todos campeões quando estamos a falar nas injustiças no geral. Mas quando nos apercebemos que a chegada de Deus para fazer a tal justiça que nós dizemos que somos a favor vai implicar mudanças na vida dos injustos, muitas vezes nós não esperamos ser incluídos no grupo dos injustos. Mas é isso que está a acontecer. Por isso mesmo, querer um mundo justo é perigoso. Tu não vais ficar na mesma de cada vez que Deus corrige alguma coisa no mundo. E se ficares na mesma é o pior sinal. É sinal que o teu coração está a ficar duro, como pedra. Por isso pensa nisto. Da boca para fora nos saem muitas vezes opiniões, ideias, frases de que nós somos contra as injustiças. Mas quando nós somos realmente contra as injustiças e quando nós realmente desejamos um mundo justo, nós vamos ser os primeiros a ser corrigidos para que esse mundo fique mais justo. Logo, nós temos de deixar de ser cínicos e temos de deixar de ser preguiçosos. Nós temos de deixar que Deus exista mesmo em nós para que as nossas ações mais justas possam existir na vida dos outros. E era isso que o povo não estava a ver. Por isso é que Deus estava farto daquele povo. Porque Deus sabia que, no fundo, a queixa daquele povo, sendo cínico, nem sequer era sincera. Porque se eles quisessem um mundo realmente justo, não andavam metidos em feitiçarias. Se eles quisessem um mundo realmente justo, não andavam metidos em adultério. Se eles quisessem um mundo realmente justo, não exploravam as pessoas mais frágeis. Por isso é que Deus está farto deles. Porque eles colocam em causa a competência de Deus, mas os verdadeiros incompetentes são eles, porque não vivem do modo justo que gostam de fazer propaganda. Por isso, falei-te no cinismo. Avalia o teu cinismo, avalia se és cínico ou não. Ser cínico é duvidar que num mundo destes Deus manda em alguma coisa. Ser cristão num mundo cínico é transmitir esta mensagem.
Cuidado com as surpresas. Então, muito resumidamente, ser cínico é a gente olha para o estado do mundo e a gente duvida que isto vai melhorar. Então começamos a ficar cada vez mais certos de que o que vence não é o bem, de que o que vence não é a justiça. E mesmo que não o afirmemos explicitamente, nós começamos a achar que Deus é um pouco incompetente. Reparem, deixem-me desdobrar isto. Por exemplo, nós somos uma igreja com uma declaração de fé. Ainda agora cantámos o belíssimo hino que foi feito há pouco tempo, a partir da pergunta do catecismo, o credo apostólico. Nós afirmamos o credo apostólico. Ainda por cima, como somos uma igreja com uma doutrina mais calvinista, nós gostamos de falar na soberania de Deus. E gostamos de dizer muitas vezes isto de peito cheio: Deus é soberano, Deus é soberano. Do que é que adianta tu dizeres que Deus é soberano se vives como um cínico? Mais valia não dizeres que Deus é soberano. Porque tu podes dizer que Deus é soberano, mas se tu vives sem fazeres parte da mudança que a soberania de Deus implica, tu és apenas um cínico, tu estás-te a enganar a ti próprio, mesmo que professes doutrinas verbalmente. E deixa-me dizer, porque é para a minha igreja que eu estou a pregar. Na nossa igreja há uma declaração de fé clara acerca da soberania divina. Mas o que não falta, infelizmente, na nossa igreja é muitos cínicos. A nossa igreja está cheia de cínicos. De pessoas que, quando olham para o mundo, têm mais olhos para achar que isto não vai dar a volta do que para detectar onde Deus já está a renovar as coisas todas para o seu reino. E deixa-me misturar aqui ainda um pouco, talvez, de mais confusão. Porque eu também tenho a noção que, quando falamos neste pecado do cinismo, ele não é igual em todos os lugares do mundo. Depende do nosso contexto. E eu vou fazer uma generalização muito simplificadora. Não precisam de concordar comigo, ok? Não julguem que fui eu que inventei esta generalização. Obviamente não tenho imaginação para tanto. Mas, por exemplo, eu quero reconhecer que a Europa, em particular, é provavelmente o lugar mais cínico que existe no mundo. Hoje talvez isto ainda fique mais claro, porque como a nossa igreja hoje está tão representada por irmãos vindos de outros lugares do mundo, e sobretudo do Brasil, eu diria, novamente, a minha opinião, não precisas concordar, o europeu é muito mais cínico do que o brasileiro e do que o norte-americano. O norte-americano e, no geral, os povos das Américas, por terem uma fundação nos seus países que é recente, tendem a ser mais idealistas do que os povos antigos da Europa. Estou a generalizar, não precisas concordar. Okay? Mas, no geral, quer o norte-americano, quer o sul-americano, acreditam em viver uma vida de acordo com os seus sonhos e projetos. Coisa muito mais difícil na Europa, onde nós, no geral, sentimos-nos mais envelhecidos e nós somos mais dados a descrer. Eu não estou a dizer que os crentes da América são melhores que os crentes da Europa. Eu não estou a dizer que as pessoas da América são melhores que as pessoas da Europa. Mas o ambiente de cinismo não é igual em todo o lado. O crente em Portugal sabe, não sei se sabe, mas eventualmente sente, o nosso ambiente é especialmente cínico. As pessoas, quando declaram acreditar em alguma coisa, seja em Deus ou noutra coisa qualquer, são muitas vezes vistas como simplórias. O quê? Tu acreditas? Acreditas? É por isso que as pessoas mais inteligentes na Europa são as pessoas céticas, não são as pessoas que creem. E esta é a minha maneira de ver. Uma vez mais, tu não precisas de acreditar tu não precisas de ter a mesma opinião do que eu. Mas a pessoa inteligente nas Américas, é a pessoa que tem a solução para um problema. Se tu nas Américas fores um tipo que tiver uma solução para um problema, as pessoas vão te respeitar. Na Europa, a pessoa mais inteligente é a pessoa que tem um problema para a solução. E por isso é que eu prego de uma maneira que é tão difícil de compreender. Porque na Europa eu passo por esperto. Porque falo e sou complicado e ninguém me entende. E as pessoas pensam, ele deve ser esperto. É verdade. É verdade. Porque tu na Europa, se falares de uma maneira muito simples, as pessoas vão dizer, este tipo está a querer me enganar. A vida não é assim tão simples. A vida é mais complicada. Termino esta parte. Tu sabes que uma das coisas que eu sei que é uma luta maior para mim como pastor em Portugal é que eu sei que quando prego para portugueses, quando eu sou simples e eficaz, é quando as pessoas mais desconfiam de mim. Porque as pessoas pensam assim, isto é demasiado bom para ser verdade. De um modo geral, quando vou a países menos cínicos,
e consigo dizer coisas simples, as pessoas gostam do que eu estou a dizer. Uau! Mas aqui é diferente. Eu não estou a dizer que nós, por sermos cristãos em países cínicos, valemos mais do que os outros, mas tu tens de compreender a tua cultura. Também é por isso que ser cristão no mundo cínico é transmitir cuidado com as surpresas. Talvez o que a experiência te ensine não seja tudo o que há para acontecer. Logo, ser cristão no mundo cínico é, por exemplo, nós sabermos duvidar do Deus falso da nossa experiência pessoal. Em Portugal, o Deus da experiência pessoal, o ídolo da experiência pessoal, é aquilo que tu acumulas a partir da tua experiência, daquilo que tu sabes, e tu, no fundo, quando vais avaliar a realidade, tu baseias-te na tua própria experiência. És um empírico. Tens muita dificuldade em acreditar em algo que nunca acreditou diante dos teus olhos. Então, por isso mesmo, topem lá um dos trabalhos que nós temos de abraçar quando somos cristãos em lugares cínicos. Tu tens de saber desacreditar do ídolo da experiência pessoal e tens de saber dizer às pessoas: ai, tu por teres vivido isso achas que o mundo se reduz à tua experiência? Cuidado com as surpresas. Sabem, esta é uma luta difícil de travar. Porque apesar de ser cristão, eu próprio tenho a tendência a ser cínico. Sejam sinceros. Nem todos se vão identificar comigo com o que eu estou a dizer. Mas muitas vezes, quando tu estás diante de uma circunstância difícil, as coisas que tu julgas que vão acontecer de seguida não são as coisas boas. Tu vais ser tentado a achar que de seguida ainda vai piorar. E deixem-me partilhar um dos modos como Satanás me tenta nesta igreja. Em relação à minha vida, em relação à vossa. Quando a vossa vida está complicada e eu, como pastor, preciso de ajudar, a primeira coisa que Satanás me diz é que as coisas não vão melhorar. E eu tenho de lutar contra a minha própria incredulidade e contra a incredulidade que o próprio diabo quer que aumente em mim. Quanto menos transformação de vida existir na Igreja da Lapa, mais cínico eu vou ficar. Mais cínico tu vais ficar. A cada novo problema, perdemos uma oportunidade para acreditar em Jesus e agirmos com fé e começamos a achar que, bem vistas as coisas, a maior parte das vezes, se as coisas podem correr mal, vão correr mal. Este é o problema de ser cínico. Nós, no fundo, alimentamos a nossa falta de fé continuamente, sempre que não damos passos de mudança. E nós temos de começar a saber duvidar do ídolo da experiência pessoal. Também preciso dizer isto para encorajar a igreja. Pela graça de Deus, volta e meia, acontecem umas coisas aqui na igreja que não há explicação natural para elas. Só há explicação sobrenatural. Volta e meia, na vossa vida há passos de fé que são dados que eu não sei explicar. A explicação vai além da minha experiência pessoal. Volta e meia acontece, contra padrões da nossa vida, nós fazermos coisas incríveis. Por isso, o papel do cristão no mundo cínico é dizer assim: algo extraordinário pode acontecer. Cuidado com as surpresas. A crença que combate o cinismo é uma abertura sincera para a surpresa. E essa surpresa, repara, volta aqui ao texto, capítulo 3, verso 1. Discute-se acerca do mensageiro. Até porque mais tarde vai ser feita uma referência ao profeta Elias, que tem um impacto muito grande no Velho Testamento, que tem uma ligação depois no Novo Testamento a João Batista. Mas, independentemente das discussões do verso 1 do capítulo 3, o que é facto é que Deus estava a prometer que Ele viria pessoalmente. O que é que os cristãos acreditam, senão que Jesus é a chegada pessoal de Deus? A surpresa para a qual o cínico deve preparar-se é: cuidado, olha que Deus pode aparecer mesmo. E é isso que acontece. O cínico, julgando conhecer este mundo, duvida que Deus ande por cá. O cristão,
conhecendo Deus em Cristo, duvida que o mundo vai ficar na mesma. Encontras essa declaração aí agora. O cínico pensa assim, eu já tenho anos disto. Isto não vai melhorar. A minha experiência diz-me que isto não vai melhorar. Então, cada vez mais se fecha para a presença daquilo que pode ser a mudança. Por outro lado, o cristão que conhece Deus, não como ideia. Deus não veio como ideia. Deus veio como pessoa. Em Jesus, Deus é espiritual, é espírito, e Deus é homem. Não foi uma ideia que Deus mandou. Deus veio em pessoa, como o texto estava aqui a indiciar. E quando o cristão conhece Deus em Cristo, ele sabe que o mundo não vai ficar na mesma. A questão não é só saber se há Deus neste mundo. É também saber se há um mundo além deste onde o nosso cinismo quer declarar que Deus não pode existir. Entre o mundo e Deus, o cínico duvida de Deus. Entre o mundo e Deus, nós somos chamados a duvidar do mundo. Queres duvidar de alguma coisa? Duvida do mundo. Duvida da tua experiência pessoal. Duvida de todo o teu catálogo empírico de como as coisas costumam acontecer. Porque se nós estamos a falar da chegada de Jesus, acredita, nada vai ficar na mesma. Nada vai ficar na mesma. Agora, quero terminar esta mensagem falando no tal grau de cinismo que eu queria que tu pudesses avaliar. Porque eu disse, avalia o teu grau de cinismo. Eu não sei se já pontuaste 0 a 5. Vou dar-te uns segundos. Não precisas de escrever já, mas pensa nisso. Cínico. Eu sou quanto? 0 a 5. Eu não vou perguntar, portanto não precisas responder em voz alta, mas eu gostava que tu pensasses nisso. Porquê? E é aqui que eu quero terminar e quero chamar a banda toda. Venham já cantoras e tudo. Venham já todos cá para a frente, por favor. A questão aqui que se coloca é que mudanças é que tu precisas de fazer por reconheceres que não é o mundo que manda em Deus, mas é Deus que manda no mundo. Ok, se tu és daqueles que até afirma muito garbosamente, soberania de Deus, não há nada que o homem possa fazer. Então, que mudanças é que tu precisas de tomar para que a tua vida ilustre na prática, não é só em declarações de fé, não é só em catecismos, não é só em quadros de doutrina. O que é que a tua vida precisa de mudar na prática para que, de facto, as pessoas olharem para ti e digam assim, a vida desta pessoa desafia o padrão. E se o padrão é nós acharmos que o mundo não muda, que as pessoas, através da nossa vida, vejam um elemento de tal desestabilização do mundo que começam a poder acreditar em coisas diferentes. Quero chamar a tua atenção, porque frequentemente isto acontece e eu gosto de tentar esclarecer aqui um erro. Isso não significa que o fundamento da tua fé está na vida que tu vives. Eu não estou a dizer que tu precisas de mudar para que então a tua fé seja verdadeira. Não. Porque se a tua fé fosse verdadeira pela tua vida, tu salvavas-te por obras. E tu vais-te salvar por fé. Portanto, nós não acreditamos que a qualidade como tu vives é a substância da tua fé. Nós acreditamos que a qualidade do que tu vives está baseada na substância da vida de Jesus. Que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, como cantámos já hoje. Mas a partir daí, não como causa, a maneira como tu vives não causa a tua salvação, mas a maneira como tu vives é uma consequência de tu já teres sido salvo. Então tu precisas de pensar que mudanças é que eu preciso de tomar para que as pessoas olhem para mim e digam assim, o Tiago parece um bocado contra o mundo, porque geralmente o mundo funciona assim, mas o Tiago funciona assado. Que coisas é que tu precisas decidir? Pensa nisto ainda. Que passos tu precisas de dar como reconhecimento que Deus te cura do cinismo? E também através do que fazes, Deus trata do mundo com justiça graças a Jesus. Eu sei que é uma grande pergunta, ela vai ficar ali. Que passos é que precisas de dar para reconhecer que não somente Deus te cura do cinismo, mas que também através daquilo que fazes, através da tua vida, Deus está a começar a tratar o mundo com justiça. Porque os cristãos são chamados a ser sal na terra e luz do mundo,
Porque à medida que eles vivem de acordo com a vida do seu Salvador, as pessoas que estão de fora podem dizer assim: epá, com este pessoal o mundo está a ficar de pernas para o ar. As pessoas começam a olhar para os cristãos e a dizer: calma lá, o mundo pode ser injusto, mas há alguma coisa ali a acontecer com aquelas pessoas. É isso que significa o reino de Deus já estar entre nós, porque Jesus já morreu, já ressuscitou, está ascenso à direita do Pai, já fez tudo o que precisava de ser feito, já está feito, mas ao mesmo tempo há uma coisa que ainda está a acontecer. O reino está a crescer. E deixem-me dizer uma coisa que ainda hoje partilhava com os irmãos que se estão a preparar para ser membros de igreja. Não somos nós que estamos à defesa. Quem está à defesa é Satanás e o inferno. É por isso que Jesus disse que nem as portas do inferno prevalecerão contra o poder do reino de Deus, o poder da igreja. Portanto, a nossa vida tem de perder cinismo para que quando as pessoas olham para nós, sim, connosco o mundo está de pernas para o ar. Está a ser reconquistado à injustiça de qualquer pecador. Então as pessoas não vão olhar para nós e não vão encontrar uma vida perfeita. Graças a Deus, tu não precisas de salvar a ti nem aos outros. Mas por causa daquilo que Jesus já fez, a nossa vida vai começar a mostrar as características de um mundo que também está a ser justificado. A justificação pela fé não é uma doutrina que, em último grau, só se aplica a pessoas. Todo o mundo está a ser reconstruído e, nesse sentido, todo o mundo está a passar por uma nova operação de se tornar mais justo. Até ao dia em que Jesus regressar, e aí nós podemos ter a garantia. A sentença foi lida e agora não há mais hipótese. A justiça foi reposta. Quero terminar chamando a tua atenção para o verso 6. Pois eu, o Senhor, diz esta tradução que eu estou a ler, João Ferreira de Almeida, pois eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos, sabes? Porque Deus não muda, nós não mudamos de Deus. Porque Deus não muda de palavra, nós não mudamos de Deus. Sabes que se Deus mudasse de palavra, se esta palavra fosse hoje uma coisa e amanhã é outra, eu ia te dizer, epá, amanhã vamos deixar de ser cristãos. Mas como esta palavra não muda, como Deus no seu caráter não sabe mentir, nós não mudamos de Deus. E por isso é que lhe respondemos com adoração. Quero convidar a igreja a poder adorar nesta hora. Senhor, a palavra refrigério deve soar ainda mais forte para nós nesta manhã, na época do verão. Ó Senhor, nós sabemos o prazer que nós temos quando um dia quente bebemos alguma coisa fresca. Ó Senhor, é uma comparação muito tosca, muito simples, para falar da vida nova que Tu nos dás, Senhor. Sem Ti os nossos ossos secam, ficam podres, como diz o Salmo. Mas vida nova acontece até em ossos secos e velhos quando o Teu Espírito chega. Nós confessamos, Senhor, o pecado do cinismo na nossa vida. Tu sabes como ele acontece na minha. Ó Senhor, nós não queremos ser pessoas que servem para confirmar a tendência que os outros já têm de achar que este mundo é mau. E tantas vezes é isso que nós fazemos. Confessamos isso. Usamos a nossa língua para confirmar que não se pode esperar nada deste mundo. E é como se tu não tivesses competência nenhuma para ser Deus. Perdoa-nos por isso. Mata o cinismo em nós. Dá-nos uma fé que não seja tonta, que não seja crédula, no pior sentido da palavra crédula, mas que seja crente, convicta de que são as portas do inferno, é o diabo e os seus demónios que precisam de ter medo, não somos nós. E que isso muda a nossa vida de um modo tal que possa ser notório para as pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Tu sabes a semana que, segundo a Tua vontade, teremos pela frente. Pode ser trabalho para uns, descanso para outros, mas nós queremos ser cidadãos do Teu reino. Pessoas marcadas pela esperança e a certeza que Tu és bom e que não tens preferência nenhuma por gente má. Pelo contrário, enviaste o Teu Filho para tornar gente má
em gente boa. Recebam por isso a bênção do Senhor. Ao único Deus sábio, seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.